Pronto, obrigada, Karine. Boa tarde novamente a todas as pessoas. É uma grande alegria receber aqui minha colega, minha amiga, a professora Aline Sanches, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. A Aline vai apresentar para a gente a sexta aula do curso Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas. A aula tem por título Pulsão de Morte no Pensamento de Gilles Deleuze. E eu quero fazer uma breve apresentação da Aline, antes de passar a palavra para ela. Dizer que a Aline é psicóloga pela Universidade Estadual de São Paulo, doutora em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, onde fomos colegas, né, Aline? Ela é doutora também em psicanálise e psicopatologia pela Universidade Denis Diderot, que agora se chama Universidade Paris-Cité, né, Aline? Também tem formação em psicanálise pelo Instituto Sede Sapiência, e é a vice-coordenadora do nosso GT de Filosofia e Psicanálise da ANPOF, nessa gestão 2023-2024. A Aline escreveu diversos artigos e capítulos de livro muito importantes para a nossa área, e é autora do livro Deleuze e o Instinto de Morte, Debates com a Psicanálise, que saiu em 2022. Ao mencionar esse título, a gente já tem aqui uma certa disputa terminológica, né, Aline? Porque eu propus como título da sua aula Pulsão de Morte, e você, acompanhando o Deleuze, prefere o termo instinto, mas, enfim, conversaremos sobre isso. Você vai nos explicar também sobre isso, né? E aí, pessoal, eu peço, como sempre, a quem puder abrir a câmera. A gente agradece muito, porque fica mais simpático para a gente receber nossa convidada. E, mais uma vez, deixo aqui meus agradecimentos à Luana e à Karine, bolsistas de extensão do nosso projeto, bom, sem elas, né, nada disso que funcionaria do modo excelente como vem funcionando. Claro, probleminhas técnicos sempre acontecem, mas eu não saberia resolver esses problemas técnicos. Então, muito obrigada novamente, Luana e Karine. Aline, querida, brigadíssima por vir participar do nosso curso, trazer a sua colaboração. Deixo a palavra com você. Boa tarde, sou eu quem agradeço, é uma alegria imensa, né? Tá aqui o programa do curso, eu achei, assim, sensacional, inclusive vou tentar acompanhar as aulas que vão ser disponibilizadas, porque se tratam de pessoas muito implicadas, né, com esse pensar, a psicanálise em articulação com a filosofia, sempre muito preocupados com a renovação desse pensamento, com a sua atualização. Então, fazer parte desse grupo, para mim, é uma honra realmente. E falar de um tema que eu sou apaixonada, que é essa relação do filósofo Deleuze com a psicanálise, né, que já é meu tema de pesquisa desde a minha graduação em psicologia, mestrado, doutorado, e muitos anos já se passaram e isso continua despertando o meu desejo de pensamento, né? E eu fico muito contente quando tenho pessoas para compartilhar essas ideias. Então, muito obrigada, Léa. Eu sempre na expectativa de te encontrar pessoalmente para te entregar o livro. Isso nunca acontece. Espero te ver em breve, né? Senão vou ter que te mandar pelo correio, mas eu queria te entregar em mãos. E como você mencionou, né? O livro se chama Instinto de Morte, e eu já vou começar falando um pouquinho dessa relação de Deleuze com a psicanálise, porque instinto de morte e não pulsão. Se a gente se propõe falar de pulsão de morte no pensamento de Deleuze, bom, isso nos obriga um pouco a situar qual é a relação de Deleuze com a psicanálise e por que para ele esse conceito freudiano
ele se torna tão importante em sua obra filosófica, inclusive, né? A ideia da minha pesquisa, que até resultou nesse livro, foi mostrar que a pulsão de morte, ela é um ponto de crítica à psicanálise, né, revelador de inúmeros impasses conceituais e de problemas que Deleuze vai encontrando na teoria psicanalítica, mas ela também é propulsora de novos caminhos, não só para a psicanálise, como também para a filosofia, né? Para Deleuze, não faz sentido a gente discriminar o que é um problema filosófico, o que é um problema psicanalítico, o que é um problema existencial, né? Para ele, a ciência, a arte, o pensamento cotidiano que seja, está sempre lidando com problemas muito concretos, muito reais, muito atrelados ao nosso contexto, e que faz entrecruzar essa diversidade de saberes, de possibilidades de investigação. Né? Então, quando a gente começa a se perguntar, mas o que Deleuze está fazendo na psicanálise? Por que ele foi meter o bedelho aí? Né? É porque as questões que ele encontra como problemáticas na psicanálise não são diferentes da que ele encontra na própria filosofia, e inclusive na nossa própria existência atual, né? No dele, século XX, a gente, século XXI, mas são problemas muito existenciais, para além da metafísica envolvida, né? Então, assim, é importante a gente entender que a psicanálise, nesse contexto francês em que se situa Deleuze e os filósofos todos franceses, a psicanálise ela é um tanto quanto incontornável, né? Acho que vocês devem já ter estudado um pouquinho o que foi o estruturalismo francês, como um de seus principais protagonistas foi a psicanálise lacaniana, e como a psicanálise, então, ela acaba se tornando, assim, incontornável para a filosofia, para a antropologia, para a linguística, né, para diversas ciências humanas desse período. Mas não é só por uma questão, assim, contextual que Deleuze vai mergulhar na psicanálise, né? Ele realmente encontra em Freud um grande propulsor para o seu pensamento, principalmente quando Freud se empenha em discutir as questões relativas ao princípio de prazer. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida para entender melhor como é que ele entende a pulsão, e particularmente a pulsão de morte. Não sei também se vocês já estudaram um pouquinho de Deleuze, mas a sua relação com a psicanálise ela muda muito ao longo da sua obra, né? A gente tem algumas entradas bem marcantes ali no final dos anos 60. A psicanálise está muito forte em suas obras, e num tom bastante elogioso, bastante amistoso, sempre com críticas muito pertinentes e fortes, mas ainda predominando um tom elogioso, o que muda radicalmente depois que ele passa a ter uma parceria com um psicanalista, ironicamente, né? Que foi Guattari. Tem até uma piada entre eles que o Deleuze fala, né? Não foi o Guattari, não fui eu que tirei o Guattari da psicanálise, foi ele quem me tirou. Né? Então, com essa parceria, os dois publicam um livro em 1972 chamado Anti-Édipo, né? Que já no título a gente vê que vai se adotar uma crítica ainda mais mordaz, né? Ainda mais forte, com uma tonalidade mais debochada, mais agressiva, mais irônica, né? O que faz com que o que tenha dificultado um pouco o diálogo destes autores posteriormente com a própria psicanálise, né? Mas assim, é super compreensível esse tom mais agressivo e mais debochado também quando a gente olha um pouquinho
né, para esse contexto dos anos 70 até começo de 80, em que realmente a gente vê a psicanálise, uma certa psicanálise, às vezes mais comprometidas com certos ideais políticos conservadores, cristãos, familiaristas, né, que até hoje a gente encontra, não é raro, né, mas que nesse contexto específico chama a atenção desses autores alguns rumos assim da psicanálise que, ao invés dela estar preservando o seu furor revolucionário, né, a tal da peste que o Freud almejava trazer, ela estaria assim se acomodando, né, nos consultórios individuais, sem se engajar muito em transformações sociais. Tá? Então, estou dizendo isso para dar um panorama dessa relação de Deleuze com a psicanálise, dizer que essa relação muda muito, né, ao longo de sua obra, mas se preservando sempre muito potente. Então, vale a pena para quem se interessar continuar essas pesquisas, levar adiante essas sementes que Deleuze deixou, porque eu ainda sinto falta de mais pesquisas nesse campo, de mais pessoas interessadas por esse tema, em fazer essa interlocução, né? Porque ela não está resolvida de forma alguma, né? Então, até as questões que eu vou trazer aqui hoje, elas são questões em aberto. Bom, começando então, né, por esse livro aqui de Deleuze, que é a apresentação de Sacher-Masoch, né? É um pequeno livro, mas muito denso, escrito em 1967, e é aqui que Deleuze vai falar uma coisa que para mim foi muito intrigante e que me forçou a se debruçar na sua filosofia para tentar entender o que ele estava dizendo com isso, né? Que ele vai dizer uma coisa aqui que, assim, além da pulsão, existe o instinto, né? Então, a Léa já me viu apresentar algumas vezes trabalhos sobre isso, né? E aí é até importante deixar claro, então, que quando Deleuze ele vai falar, além da pulsão ao instinto, não se trata aí de uma divergência de termos, de escolhas de tradução para essa palavra, né, que a gente encontra em Freud como trip, né? Se trata aí de designar, né, de circunscrever territórios diferentes quando se trata de pulsão e quando se trata de instinto, né? Porque ele vai, de alguma maneira, ele vai dizer, olha, Freud acertou muito bem, existe algo dessa pulsão, desses circuitos pulsionais que se referem, né, ao psíquico, que se referem ao campo do indivíduo, ou de uma certa organização isolável, né? Mas o campo da investigação do inconsciente não pode se reduzir a isso. Então, isso faz com que ele reserve essa palavra instinto para dizer desse campo além do psíquico, né? Além do pulsional, né? Além do indivíduo, né? Que ele vai situar como um campo transcendental. Tá? E aí pode parecer muito absurdo isso, né? Chamar um campo transcendental de instinto, né? Mas aí também está uma das artimanhas de Deleuze que sempre se utiliza, né? De palavras mais convencionais, produzindo torções e extraindo delas outros sentidos, né? Então, a escolha por instinto aí não é gratuita, nem fortuita, porque tem todo também um esforço para trazer uma certa dimensão da natureza para o campo de investigação do inconsciente, que nesse período lacaniano estava um pouco menosprezada, né? Não menosprezada, mas as estratégias lacanianas de pensar o inconsciente vão se afastar daquilo que Freud mantinha em suas teorias como próprias do reino do biológico, né, ou do neurológico, ou de uma natureza mais concreta, né?
que em Lacan vai se tornar mais metafórico, né? Corpo. Então, o instinto para Deleuze é uma espécie de estratégia para trazer tudo isso de volta. Óbvio, né? Não do modo mais vulgar, que vai fazer essa cisão entre natureza e cultura, mas também tentando reinventar a própria concepção de uma natureza, né, que não se faz aí em oposição nem à cultura e nem ao humano. Né? Então, essas invencionices de Deleuze, né, por exemplo, que vai redundar, alguns filósofos vão considerar uma aberração, que é o empirismo transcendental. Né? Então, a Anne Solvang-Arnes, né, escreveu esse livrão aqui para tentar esclarecer o que é essa invencionice deleuziana, empirismo transcendental, que fica parecendo um nonsense, né? Mas que já vai falar de que maneira ele vai pensar o inconsciente e de que maneira, para ele, inconsciente é um campo transcendental. Então, todas as suas críticas em relação à psicanálise têm um certo propósito de fazer uma espécie de limpeza, né, de alguns resíduos idealistas, né, que, para Deleuze, afastariam a psicanálise do seu potencial revolucionário, em última instância. Tá? Então, o objetivo de Deleuze é esse, em poucas palavras, né? Pôr em poucas palavras, né? Promover uma crítica transcendental do conceito de inconsciente, né? E mais para frente, com Guattari, isso vai resultar numa concepção positiva do desejo, não negativa, como a gente encontra, né, na psicanálise. Bom, dito isso, vou voltar aqui para o livrinho, então, de Sacher-Masoch, né? Onde aparece essa frase. Então, além da pulsão, há o instinto. Para retomar a discussão que Deleuze faz aqui com o texto Além do Princípio de Prazer de Freud, que para o Deleuze vai ser o texto de Freud assim mais genial, mais incrível, mais impressionante, mais inesgotável. Por quê? Ele vai chamar atenção que nesse texto o Freud estaria implicado já numa investigação transcendental, né? Na medida em que ele se propõe a investigar a origem de um princípio, né? Ou seja, ele não parte de um princípio, que é o princípio de prazer já estabelecido na vida psíquica, por exemplo. Mas trata-se aí de especular, imaginar e investigar o que está além desse princípio e o que permite que esse princípio se instaure. Então, é isso que a gente pode chamar como uma investigação transcendental. Aline, seu microfone ficou mudo. Ok. Acho que esbarrei sem querer. Não, foi só o seu último comentário que a gente perdeu. Estava falando, né, dessa definição, desse olhar para Freud a partir de uma investigação transcendental, né, já que ele já estaria empregando aí um método que não toma o sujeito como ponto de partida, né, mas que vai investigar um processo que não é pessoal, né, é impessoal, por meio do qual esse sujeito se constitui. Né? Então, quando a gente fala, né, de princípio de prazer, que vai marcar, inclusive, o modo como Freud pensa o aparelho psíquico, né, na psicanálise até os anos 20, é importante que a gente entenda algo como um princípio estruturante, organizador, né, que se impõe sobre a vida psíquica e que, a partir daí, vai definindo, vai regulando qualquer processo, né, a partir de uma experiência em que vai se determinar quais objetos devem ser buscados e quais objetos devem ser evitados, né? Então, a gente tem um modelo de aparelho psíquico
né? Que a princípio não traz vinculado a pulsão com seu objeto, né? Isso é Freud, matéria básica, né? E que aí o próprio campo de experiência prazer e desprazer vai criando circuitos pulsionais e vai montando aí, bom, essa pulsão agora ela passa a se dirigir a determinados objetos e passa a evitar outros, né? E com essa elaboração, é interessante como às vezes a gente cai no mesmo problema que se desejava evitar, que é o da repetição, que é o da compulsão à repetição, né? Então, quando Freud ele vai problematizar o princípio do prazer, ele inevitavelmente acaba problematizando a questão da repetição, né? E o que o Deleuze vai encontrar nesse texto, né? O princípio de prazer, ele não é o que salva da repetição. O princípio do prazer é o que instaura a repetição, né? Na medida em que ele vai impondo circuitos, ele vai regulando o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, né? Então, aí a gente tem uma visão bem coerente com o pensamento freudiano, que vai partir desse princípio inicial, dessas pulsões caóticas, desorganizadas, sem objeto pré-determinado, mas que a partir do princípio de prazer vai instituindo uma certa regularidade. Bom, isso faz que, para Deleuze, não seja possível a gente encontrar um fundamento criativo dos processos inconscientes limitando-se ao campo do pulsional, né? Aí já dá para ter uma ideia de que maneira ele vai atrelando, então, o pulsional ao individual, né? A esses circuitos psíquicos, né? E aí, então, ele vai buscar algo operante para além desse psíquico, né? Para além desse individual, que vai ser esse campo transcendental, marcado aí agora pela palavra instinto e não pela palavra pulsão. Então, assim, vejam que a gente tem um diálogo com Freud, mas tem Deleuze forçando Freud para além dele próprio, né? O que vai dizer desse modo bem particular do Deleuze fazer filosofia, que eu não sei se vocês já ouviram algo sobre isso, mas o próprio Deleuze fala, né, da sua estratégia de sempre estar forçando os autores contra eles próprios, né? Sempre colocando eles contra a parede, forçando eles a dizerem coisas que eles não disseram, mas que estão ali em potência, em germe, né? Ou numa imagem menos bonita, né? Essa de fazer filhos monstruosos pelas costas, né? Enrabadas filosóficas, das quais nasceriam monstros, mas monstros muito ricos, né? Monstros muito potentes. Então, assim, isso é interessante porque a gente veja, não, mas Freud não disse isso, mas Freud poderia ter dito isso, e bom, e se Freud tivesse dito isso, onde é que a psicanálise poderia chegar, né? Então, ele abre caminhos bem interessantes para a gente situar a psicanálise nessa perspectiva mais contemporânea, que realmente vai buscar operar essas fronteiras entre humano e cultura, entre sujeito e objeto, entre indivíduo e coletivo, de uma forma menos estanque, né? Menos marcada, reposicionando-as de outras formas. Então, eu vejo, aí que eu vejo por que é interessante trazer Deleuze para discutir com a psicanálise, né? Então, assim, vejam que a pulsão, então, ela vai sendo atrelada à noção de repetição.
Então, a criação, ela estaria mais relacionada a isso que ele vai chamar de instinto, né, dessa natureza que seria a primeira, que seria impessoal e que seria transcendental. Então, assim, nas suas torções, né, no texto freudiano, vejam que a gente vai encontrando uma noção de instinto que pressupõe um certo saber inconsciente, né, voltado para a ação, capaz de produzir metamorfoses, capaz de produzir aberturas nos canais sensíveis, justamente porque ele opera além do princípio de prazer, né? Justamente porque consegue escapar, né, desse princípio organizador que instaura repetições, né, na medida em que instaura também uma certa perspectiva circular do tempo. Aí a gente já entra em teses que estão aqui nesse livro. Opa. Diferença e Repetição, né, de 1968, em que Deleuze vai estabelecer um diálogo com Freud para extrair da psicanálise o que ele chama de sínteses transcendentais do tempo, né, que seriam as sínteses do inconsciente, que ele vai associar também as sínteses do tempo, né? Síntese do presente, sínteses do passado, sínteses do futuro. E todas essas sínteses operariam além do princípio do prazer. Né? Por quê? Ele vai entender que o princípio do prazer é isso que vai criar uma certa perspectiva circular do tempo. E é isso que é o tempo da repetição, né? Ao invés de se viver a experiência de um presente puro, que ignora, vamos ver, mais ou menos o que o sentido do Bion queria lá, né? Sem memória e sem desejo, né? Ao invés de se viver a experiência, né, de um futuro puro, né? Este que é realmente criação e invenção e não repetição. Ao invés de se viver um passado puro, né? Este que é um conjunto infinito de tudo que já foi vivido por tudo e por todos. Nós vivemos segundo essa lógica do princípio do prazer que acaba se sobrepondo a essa experiência transcendental do tempo e fazendo cortes, fazendo seleções, fazendo condicionamentos, né? Estabelecendo caminhos pré-determinados. E assim construindo repetições. Né? Colocando a gente numa experiência de tempo que é circular. E não num tempo, como ele repete lá a expressão kantiana, um tempo fora dos gonzos, né? Um tempo fora dos eixos. Um tempo em que o presente, o futuro e o passado não se fecham em um círculo de repetição. Tá? Se vocês quiserem fazer pergunta já, porque talvez eu esteja sendo um pouco enigmática com essas ideias, também não me importo, tá? De vocês me interromper. Se quiserem também, a Isabela já pode falar, Isabela. Eu tenho uma questão, até peço desculpa por não estar com a câmera aberta, que minha câmera está horrorosa. Mas o tempo, você falou do tempo, né? De um tempo fora da repetição. Mas o tempo é uma forma de repetição, sabe? A noção que a gente tem de tempo cronológico, qualquer tipo de tempo, passado, presente ou futuro, e já é em si uma repetição. Então, como que a gente pode ter um conceito de tempo fora disso? Entende? Fiquei com essa dúvida. Perfeito, Isabela. Obrigada pela pergunta, mas aí está todo o esforço filosófico de Deleuze em tentar, inclusive em continuidade com Kant, pensar o que seriam essas sínteses transcendentais do tempo, que não se deixam limitar por uma experiência subjetiva e psicológica
esta sim que situa o tempo em uma circularidade, em uma repetição. Né? Então, pensar uma experiência de tempo primordial, não que essa experiência de tempo não exista, né? E não venha se sobrepor a essa primária, tá? Que é uma experiência psicológica. Mas chamando a atenção para a gente não reduzir a categoria do tempo a isso, a uma experiência subjetiva e psicológica, mas sim transcendental. Né? E se ela é transcendental, ela não pode estar referida a um sujeito como ponto de partida. Faz sentido, Isabela? É difícil, né? Mas é esse o esforço que ele está fazendo, o esforço metafísico, mas dentro aí dessa lógica empirista, aqui nesse livro. Então, eu acho que eu vou entrar naquela mesma lógica. A Leia estava até no núcleo que a gente do Hegel. E aí, assim, essa coisa vai entrar na mesma categoria do espírito, aquela algo para além que eu não sei se é conhecimento, mas provavelmente deve ser, né? Porque estou na graduação, então, mas eu não sei se é cognoscível, entende? Uhum. Eu acho entra naqueles conceitos assim que com a visão que eu tenho hoje, nada pode ser conhecido ou experimentado que não passe por mim. Entende? No sentido, tudo aquilo que eu entendo necessariamente passa por mim, porque eu escuto com o meu corpo, eu escuto com os meus ouvidos. Então, assim, qualquer experiência que eu tenha, mesmo que ela seja uma experiência individual ou coletiva, qualquer experiência que eu tente projetar, vai passar por mim. Então, assim, essa ideia do transcendente, do que não passe pelo sujeito, mesmo que tenha toda a questão da coletividade e tudo mais, assim, a gente tem um lugar, a gente tem um ponto, a gente sempre vai ter que partir de um ponto, e esse ponto é a nossa existência. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que talvez eu seja um pouco materialista demais nesse ponto. Desculpa, mas vão aprendendo aí. Sim, não, mas suas perguntas são pertinentes, né? No sentido de que, de fato, o campo da experiência prescinde do campo da subjetividade, mas nele não se esgota. Né? Existe algo que extrapola essa apreensão subjetiva, porque o que você é, o que você pensa, né, transborda as esferas da delimitação de um eu. Tá? Então, o eu ele não é nem ponto de partida e nem ponto de chegada. E aí a gente já cai num outro ponto, que é de que maneira o Deleuze vai situar esse instinto de morte como isso que dissolve o eu. E justamente por dissolver o eu, né, como se dissolvesse essas barreiras do subjetivo, abre-se para essas conexões transcendentais que ampliam a experiência para além da individualidade. E aí a gente tem uma possibilidade de criação. Né? Então, seja a criação, seja o saber, seja o pensamento, nada disso emerge de uma interioridade. Nada disso emerge de um eu, nada disso emerge de um si mesmo. Né? Tudo isso emerge de um encontro, de uma experiência que se dá quando se consegue diluir minimamente essas barreiras do eu. Estou vendo umas carinhas aí meio... Deixa eu ver, o Tadeu colocou aqui uma questão, né? Aqui, ó. O instinto, então, seria a base para se formar ou mesmo consolidar a pulsão? Isso, nessa perspectiva de Deleuze, o instinto ele seria primário, né? Assim como o Freud situa, é necessário algo desse além do princípio do prazer para que o próprio princípio de prazer possa se consolidar.
Aí, outro ponto seria com relação ao tempo. O tempo sendo uma criação humana e buscando os prazeres fora desse tempo. Ele não deixaria de existir? Não sei se eu entendo bem, mas o tempo... aí é que tá. Não é uma criação humana, né? O tempo... E aí, o Deleuze bebe-se muito também na fonte de Bergson, tá? Para desenvolver essas sínteses transcendentais do tempo. Muito do que o Bergson vai trazer em evolução criadora, né? Com essas ideias de tempo, de fluxos, esse tempo que não se deixa espacializar. Tem muita influência aí de Bergson nessa concepção do tempo. Mas esse tempo transcendental que ele tenta trazer é justamente isso que estaria além do princípio do prazer, né? Sem estar condicionado à experiência de prazer, a experiência de princípio organizador algum, né? E que, forçando a pena, se aproxima um pouco do que Freud queria ali nos 3 ensaios, com aquelas pulsões perversas, caóticas, aptas a se ligarem a qualquer objeto, né? As pulsões perversas polimorfas, que elas são difusas, elas são parciais. De alguma maneira, né, o Deleuze ele também está resgatando um pouco essa concepção de Freud em 3 ensaios sobre a sexualidade, mas que depois vai criar um certo paradoxo. Por quê? Inicialmente a gente tem as pulsões, então, perversas polimorfas, caóticas, aptas a ligarem-se a qualquer objeto. Mas na neurose e na vida, a gente vai ter o quê? Um empobrecimento, né? A ponto dessa pulsão não conseguir romper com esses circuitos previamente construídos. Então, essa pulsão que fica ali rodando em falso, com muita dificuldade de desinvestir objetos de satisfação. Mesmo que esses objetos de satisfação eles não estão mais funcionando, eles só trazem desgraça, só trazem dor, só traz sofrimento, né? A pulsão, ela continua ali presa naquele circuito. Todo o tratamento psicanalítico um pouco em cima desse remanejamento dos circuitos pulsionais, né? Fazer com que essa pulsão consiga se descolar, seja de objetos perdidos, objetos idealizados, né? Para abrir-se para outras conexões. Então, essa construção teórica de Deleuze, que ao mesmo tempo incide sobre a psicanálise na questão pulsional, ao mesmo tempo é uma tentativa de resolver algumas contradições que ele encontra em Kant, com a questão do campo transcendental, aí extraindo, retirando o transcendental de um campo idealista e tentando transportá-lo para um campo empírico. Tudo isso que vai fazer com que esse além do princípio do prazer, aí em referência tanto ao texto como ao que Freud vai encontrando nesse além, né, que seria a pulsão de morte e a compulsão à repetição, como maneiras de pensar um fundamento criativo para o inconsciente e não repetitivo. Porque, veja, em além do princípio do prazer, qual a conclusão que o Freud chega sobre as pulsões? Né? Pode falar, Gabriel, depois eu continuo. Olá, boa tarde. Obrigado pela fala, Helene, muito bom. Muito interessante essa discussão e esse debate, né? Acho que é muito válido, sim, esse questionamento dentro da psicanálise aqui, né? Mas acho que eu queria dizer um pouco, talvez, de como que eu estou escutando isso que você está me falando, até para entender se eu tô de alguma forma ou outra conseguindo compreender isso que você está me dizendo, né? Acho que um pouco de alguma forma ou outra que eu tenho de Deleuze, ali, de Guattari, de Foucault, né? Acho que conheço que eles beberam muito da fonte do Nietzsche, né? De alguma forma ou outra, né? Então eu penso que de alguma forma ou outra, pelo menos me parece que de alguma maneira Deleuze está tentando inserir também uma espécie de devir dentro disso daqui, de alguma maneira,
né? Porque acho que eu estou escutando isso meio que a pulsão como algo que fica nesse eterno looping e algo desse instinto como algo meio que aberto para o infinito. Acho que meio até um pouco como o próprio Nietzsche, de alguma maneira ou outra, falava do tempo ali, né? Não como uma coisa circular, mas como uma eterna espiral, né? Algo que de alguma forma ou outra é um corpo eternamente acontecendo, né? A vida eternamente acontecendo, ou vamos dizer assim, né? A própria physis, né? A própria physis acontecendo, né? Não sei. Estou vendo e escutando dessa forma, não sei se faz sentido. Sim, sim, acho que também leva em conta aí muita influência de Nietzsche, com certeza. Né, nessa ideia de eterno retorno, que nunca vai ser o eterno retorno do mesmo. Exatamente, o eterno retorno do diferente, né? Porque é isso, né? O Nietzsche, de alguma forma ou outra, acaba sendo um filósofo tão aberto para o infinito, de alguma maneira ou outra, a própria forma como ele traz a perspectiva de vontade de potência em si, uma vontade que quer algo, que quer crescer, que quer avançar, que é uma potência sempre criativa, né? Algo sempre de uma inovação, né? Acho que eu também particularmente gosto muito disso, né? Mas aí, de alguma forma ou outra, né? Acho que dentro disso que você está trazendo aqui, aqui a gente está fazendo um recorte da pulsão de morte, né? Mas e quando a gente insere também o debate que o próprio Freud traz da pulsão de vida, de alguma forma ou outra, né? A pulsão de vida, de alguma forma ou outra, estaria nesse mesmo lugar da repetição aqui. É interessante porque no texto Além do Princípio do Prazer, a gente vê todas essas hesitações do Freud, né? Concernente à pulsão de morte, se ali se preserva um dualismo, ou às vezes dá a impressão quase de um monismo, que parece que a pulsão de vida é uma transformação da pulsão de morte, é o enlaçamento da pulsão de morte. Então, tem alguns autores, né, que vão olhar para esse texto de Freud como prenhe de possibilidades, porque ali a gente às vezes parece estar num monismo, às vezes num pluralismo, às vezes num dualismo, em que ele destoa de si mesmo, inclusive, né? Porque com o conceito de pulsão de morte, é quase como se não coubesse mais na própria definição de pulsão que ele vinha construindo até então. Aquela ideia de uma pulsão, que é uma intensidade, que precisa encontrar um objeto para ser descarregada, né? E com a pulsão de morte, a gente vai ter, isso está dito em todas as letras lá no texto por Freud, a descoberta dessa natureza conservadora das pulsões, que Freud já vinha falando dela desde então, mas que ali ele consegue dar um acabamento muito bom com a ideia de pulsão de morte, né? Ela é tão conservadora que para ser transformada, ela precisa de uma perturbação de algo de fora que venha perturbar ela, que isso aí seria a vida, né? A vida, então, ela é entendida como algo de fora que vem chacoalhar esse organismo ou essa coisa aí inorgânica, né? Porque ela, deixada a si mesma, ela só se deixa morrer. Então, o essencial da pulsão é conservar, é manter um certo estado originário que, em última instância, é a morte. É o morto, é o inorgânico, né? Então, assim, isso fica, poxa, nossa, né? A gente fica assim, até impressionado. Bom, então, vida é aquilo que vem perturbar esse funcionamento primordial, que é esse circuito meio que de repetir algo anterior, que em última instância é o circuito mortífero, né? Então, para Freud, nada de bom vem da pulsão de morte, né? Embora ele diga que a pulsão não é nem boa, nem má em si mesma, né? A pulsão de morte ela não pode predominar de forma alguma, tanto que ela nem existe, a gente, em sua forma pura, segundo Freud, né? Porque ela precisa estar sempre erotizada, mesclada às pulsões de vida, né? E aí, os perigos que também isso engendra nas formas do sadismo e do masoquismo, em última instância. Então, Deleuze ele vai revirar tudo isso, né? Colocando que o que é primário não é a repetição, não é a conservação,
mas é a transformação, é o puro fluxo. Né? E aí eu acho que Bergson, e combinado com Nietzsche, os dois... Acho que até interessante a própria palavra transcendental aí, de alguma maneira ou outra, que é muito isso que você está falando, de alguma forma ou outra. Acho que esses três aí são muito bons nisso, né? Tanto Foucault como Deleuze e Guattari, eles são muito bons em pegar as palavras, meio que espremer elas, e parece que de alguma forma ou outra cuspisse um novo sentido, né? Acho que eles beberam isso muito do Nietzsche, né? Da coisa da genealogia, né? Vamos dizer assim, né? Da necrópsia da palavra, né? Como se eles fossem dissecando ali a palavra, e eles vão né? E é muito interessante porque isso me faz pensar exatamente na physis lá, né? Dos gregos, dos romanos lá, a coisa vamos dizer assim, da partícula, né? Até você trazer também a discussão da própria biologia em si também, né? A coisa né, das partículas químicas, né, de uma transformação micro, uma transformação macro, né, da própria vida acontecendo, né, do próprio devir, né, de uma natureza que está eternamente em movimento, eternamente em transformação, algo que de alguma forma ou outra não se fecha, né, mas algo que está aberto mesmo para o infinito mesmo, para a transcendência, né, para algo que nem se tem palavra, para algo que nem é possível de se alcançar de alguma maneira. Quando se alcança, já virou outra coisa de alguma maneira, né? Aí, Gabriel, e aí a Isabela também falou algo que é importante a gente demarcar, de não confundir transcendente com transcendental. Tá. Né? Essa é uma distinção bem importante, porque o transcendental ele está muito mais relacionado a um campo imanente do que ao transcendente. Parece um paradoxo, mas faz sentido, né? Sim. Quando a gente pensa o transcendental nesse sentido lançado por Kant, né? Disso que se coloca como além da constituição do sujeito, mas o que permite ele se constituir. Mas isso não está referido a uma lógica transcendente que viria de cima ou de fora, né? O campo transcendental ele é um campo imanente de relações, aí materialista, empírico, nesse esforço de se expurgar qualquer traço idealista, né, dessa concepção. Fala, Túlio. Eu estava pensando assim sobre essa ligação com o Bergson, aí eu queria ver se faz sentido o que eu estava pensando, de que, né, que você coloca que a criação emerge de uma dissolução do eu, e que aí o Bergson ele coloca que muito a liberdade, né, relacionada ao ato criador, e de que essa liberdade ela vai acontecer no momento que o indivíduo se encontra com o seu eu profundo. E aí eu fiquei pensando, né, nessa questão da dissolução do eu e desse eu profundo que o Bergson coloca, e acho que daria para entender então essa dissolução do eu como a dissolução desse comportamento mais superficial, assim, de repetição, né, de atrelamento com o prazer das repetições, e que a partir do momento que há essa dissolução, você se encontraria, talvez, pensando em Bergson, com esse eu mais profundo, né, com essa liberdade e esse ato de criação. Que seria mais ou menos isso. Interessante. Eu não saberia aí dizer sobre essa noção de eu profundo de Bergson. Tá? Não é algo que eu me recordo agora para falar, mas parece que a sua associação faz sentido. Mas quando a gente pensa, isso Freud ensina muito bem, né? Com essa noção de eu, o eu como esse organizador. Veja, para Deleuze, princípio de prazer não se distingue de eu, que seria essa instância, essa central de controle, vamos dizer mais ou menos assim, que fica ali discriminando, selecionando, né? Inibindo, se defendendo. Né? Então, o eu é, sobretudo, uma instância defensiva desse aparelho psíquico, em que, a partir daí, não se tratam mais de múltiplas conexões perversas polimorfas, mas de organizações discriminadas.
né? Então, o que faz com que a gente caia naquele paradoxo de Freud, né? De que está presente do início ao fim da sua obra. A gente precisa da repressão e da defesa para existir e para construir sociedade e cultura, mas é isso que também nos faz sofrer, né? É isso que também causa neurose, sofrimento, patologias, né? Esse é um paradoxo que Freud nunca resolveu, tá? Então, o Deleuze ele vai tentar dizer, bom, talvez esse problema esteja mal colocado, justamente porque Freud ele penetra num campo para além do eu, que é onde as coisas interessantes do inconsciente realmente acontecem, inclusive o seu fundamento criativo, mas ele fecha novamente, colocando uma certa centralidade nesse eu, né? Como se a partir daí o eu se tornasse novamente a categoria fundamental a partir do qual tudo é pensado. Isso, indiferença e repetição, está ainda colocado num sentido mais assim conceitual, teórico, filosófico. E é muito interessante como depois com Guattari isso vai ganhar um contexto bem político, bem materialista, no sentido de realmente defender, né, a esquizofrenia como um modelo para se pensar o inconsciente, óbvio, né, a esquizofrenia e não tomada num sentido psicopatológico, né, mas enquanto processos que não se deixam neurotizar, fechar, repetir, né? E levando a pulsão para o conceito de máquinas desejantes, né? Aí, com o Guattari, ele vai chegar num acabamento muito interessante, porque agora não se trata mais nem de pulsão, nem de instinto. Tudo isso que estava tentando construir acaba sendo assimilado numa ideia de máquinas desejantes, né? Que seriam esses modos de se encaixar, né? Ou de poderia chamar isso de circuitos pulsionais, né? Mas circuitos pulsionais que não se deixam regular por um eu, por processos defensivos. Não que isso não exista e não ocorra. Tem uma frase do Monzani que eu acho muito boa, tá naquele livro Freud, Movimento de um Pensamento, que ele fala assim. Deixa eu achar aqui. Por que isso só pode se referir? Por que esse campo, né, onde não intervém um eu, onde não intervém um princípio de prazer, onde não intervém um sujeito organizador, por que isso só pode dizer de um campo transcendental? Né? Por quê? Justamente nesse lugar em que a gente encontra, e abre aspas, do Monzani essa fala, propriedades espantosas de deslocamentos múltiplos, condensações maciças, a mostrar que algo circula incessantemente, mais ou menos livremente, numa espécie de trottoir desenfreado, né? Ou seja, essa descrição do inconsciente, tal como quer Deleuze, e tal como a gente pode até encontrar em Freud, quando ele fala de processos primários ou pulsões perverso polimorfas, não permitem um organismo existir, né? Justamente pelo excesso de vida e não pelo excesso de morte, né? Então, óbvio que para uma vida ser necessária, ela precisa de se organizar, ela precisa de um núcleo, ela precisa de uma certa central de organização. Mas isso não pode estar fechado a ponto de não se dissolver, de não se transformar, de não se manter enquanto uma instância mais ou menos porosa, que deixa passar algo, né, desse trottoir desenfreado, né? Vamos dizer assim, desse caos,
Fala, Léa. Ai, tá muito confuso? Não, tá maravilhoso. Nossa, Aline, sempre um grande prazer lhe ouvir. Aprendo de novo, de novo, de novo. Eu queria colocar uma questão relacionada a isso que você está falando, apesar de que tem uma pergunta aqui da Bruna, sabe? Mas como é muito relacionado ao que você está falando agora, eu vou pedir licença para colocar, tá? Uhum. Que é assim, Aline, eu queria te perguntar assim, se, assim, na sua concepção, se essa noção de transcendental que o Deleuze mobiliza, inventa, reconstrói a partir do Kant, né, na direção desse empirismo transcendental, assim, se essa noção de transcendental, ela guarda algo da ideia de condições de possibilidade, ou, se quisermos, condições de possibilidade a priori, sabe? Uhum. Porque bom, a gente, pelo que eu entendo, a gente está aqui se referindo a esse campo que é anterior ao eu, que é um campo de intensidades, né? Mas, se a gente for pensar condições de possibilidade, o que é que eu me pergunto? Se a gente já não joga sobre esse campo de intensidade algumas delimitações que assim, é justamente isso que o Deleuze não quer fazer. Então, assim, eu estou com dificuldade de encaixar, para mim, na minha cabeça, né, essa noção de transcendental com algo que, paradoxalmente, parece exatamente ultrapassar a própria ideia de transcendental, porque não acolhe essa noção de condições de possibilidade. Tá confuso, né? Tá muito confuso. Não, acho que eu entendi. A gente vai conversando. Mas sim, condições de possibilidade, mas não enquanto uma anterioridade cronológica, né? Mas numa certa relação de simultaneidade, tanto que Deleuze vai chamar isso de virtual, né? Como essa espécie de campo, de conjunto, né? De possibilidades que são infinitas, né? E que podem ou não se atualizar numa determinada forma, num determinado sujeito, numa determinada organização. Faz sentido? Por Sim. isso que é empirismo e não é idealismo, né? Não se tratam de ideias, mas se trata realmente de um campo de experiência, né? A priori, que pode ou não devir determinada forma. Então, sim, é condição de possibilidade. Mas que podem ser quaisquer. Podem ser quaisquer. Entendi. E não necessariamente numa anterioridade cronológica, mas que existe ali simultânea à própria atualização, vamos dizer assim, né? Obrigada, querida. Fez sentido? Sim. Eu me perdi das questões no chat, deixa eu ver aqui. Que o pessoal animou, aí colocou várias questões. Agora, eu não sei onde. Deixa eu ver, você falou da Bruna, ó. Aqui, Ali, sujeito não é ponto de chegada, mas qual a concepção de sujeito? Sujeito diferente de eu? Foi sujeito em Lacan, subjeto em inglês, o tema da análise. A significação a partir da repetição do significante. O Deleuze não faz muita discriminação entre sujeito, entre eu, né? Pois tratam-se de formas organizadas que vão determinar certos processos, né? Quando a gente fala em sujeito ou em eu, e aí ele vai até estar discutindo com Kant, porque Kant propõe, né, a ideia de um sujeito transcendental. Quando a gente fala em sujeito, a gente inevitavelmente acaba colocando um ponto de amarração que incide sobre um indivíduo e para o qual passam a convergir todos os processos, né? E é justamente esse ponto de referência que o Deleuze não quer quando se trata de processos inconscientes. Por isso, a esquizofrenia ela vai ser muito mais pertinente para dizer desse funcionamento inconsciente do que a neurose, né? A neurose
ela é sempre aquele pensamento, aquela existência que não consegue ir muito longe, porque volta para aquele nó, para aquele ponto central, né? Na questão da esquizofrenia, a gente vê que isso não faz eixo, né? Não faz amarração. Claro, uma vida calcada nesse processo esquizofrênico, ela é impossível. A questão é como os nossos modos de vida, eles se defendem maciçamente desses processos inconscientes, a ponto de hoje vivermos tanto individualmente como socialmente algo extremamente marcado, né? Muito mais por processos defensivos que criativos. Então, por muito mais, nosso problema é muito mais a rigidez, a repetição do mesmo, o controle e a disciplina, do que lidar, né, com essa multiplicidade de fluxos. Na verdade, a gente se defende, né, dessa multiplicidade de fluxos. Tem muito medo delas, né? Então, tá aí também um pouco da ideia de Deleuze de bagunçar com essas nossas categorias e de discutir com a psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela também extrai esse modelo de aparelho psíquico com Freud a partir do modelo da neurose, né? E aí, claro, as contribuições de Lacan, de Klein, né, que já vão apontando para uma base mais esquizofrênica, né, dos processos de pensar, de julgar, de existir, vão ser extremamente úteis aí para esse desenvolvimento do pensamento deleuziano, né? Em que lá com Deleuze-Guattari, a ideia de esquizofrenia é justamente para explodir com essas categorias de centralidade do eu e do sujeito. Viu, Bruna? Não sei se esclareceu. Qualquer coisa você pergunta novamente. Aí a Isabela falou assim, mas a dor não é só dor, há prazer na dor também. Mesmo que traga sofrimento, a repetição mostra um circuito que, de certa forma, traz um ganho para o sujeito. Não é à toa que o Deleuze ele começa a discutir com a psicanálise a partir do problema do masoquismo, né? Nesse livro aqui, que é muito legal, porque é a apresentação de Sacher-Masoch, né? Sacher-Masoch, para quem não sabe, foi o escritor que acaba a sua própria revelia dando nome ao masoquismo, né? O Masoch aqui é o que acaba levando depois o Krafft-Ebing a criar o termo masoquismo. Por quê? Deleuze vai buscar justamente o masoquismo e o sadismo, né, como isso que vai contrariando a lógica, principalmente o masoquismo, a lógica do princípio do prazer, né, que vai trazer aí a questão da dor. E Freud faz um grande malabarismo para tentar assimilar, né, porque que o masoquismo ele está de acordo com a lógica do princípio do prazer, porque justamente entra em jogo a questão do superego, né, que vai se apropriar dessa pulsão de morte, e aí a gente vai ter a relação desse supereu sádico com o eu masoquista. Então, tem dor de um lado, mas tem ganho de prazer de outro, né? Então, Freud faz toda uma construção em que ele resolve esse problema de conciliar dor, sofrimento, humilhação com o princípio do prazer por conta do conceito de superego. Então, Deleuze ele vai também encontrar outras coisas no masoquismo, indo direto à fonte aí de Sacher-Masoch, né? Que ele vai dizer, vai criticar os psicanalistas, vai falar, vocês ficam falando de masoquismo, mas ninguém nunca leu Masoch. Tá todo mundo lendo Sade, mas ninguém lê Masoch. E o masoquismo não é um sadismo revirado, né, como Freud pensou. Então,
entrando nesse problema do masoquismo aí, por essa via literária, inclusive, ele vai também encontrar outros modos do prazer e da dor se relacionar, que não necessariamente passa por essa lógica do princípio do prazer, tal qual Freud desenvolveu. Tá? Então, isso a gente vai encontrar nesse livrinho aqui. Mas, gente, assim, eu entendo que essas ideias de Deleuze, elas são muito... São como sementes mesmo, que podem vingar ou não, né? Porque eu não vejo muito as pessoas dando bola para o que ele falava, nem na época dele, nem depois, né? Assim, claro, no campo da filosofia, na discussão com a arte, com a literatura, muito mais, mas no campo da psicanálise nunca vi muita gente dando bola para as coisas que ele falava e dando continuidade às suas ideias, até para dizer, não, isso que o Deleuze está falando é uma grande bobagem, né? Isso que eu falo, assim, espero que vocês se sintam curiosos, né, para continuar pensando sobre isso, né, porque falta, né, alguém levar mais a sério o que ele colocou lá, até para dizer que não funciona isso, Deleuze, isso aí deixa quieto, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ó, o Tadeu, com as tecnologias relacionadas ao algoritmo, onde estamos cada vez mais sendo direcionados para nichos iguais. Homogeneização da subjetividade do ser. Pode ocorrer um embotamento da pulsação, interessante, embotamento da pulsação, né? Então, aproveitando essa fala, Tadeu, tem uma divergência aí com o pensamento psicanalítico e freudiano, que é a ideia de sempre colocar a pulsão num lugar muito negativo, né? De que é algo que precisa ser reprimido, transformado, sublimado, para poder fazer laço social ou para poder ser vida, né? Então, quando a gente olha para o conceito de pulsão na psicanálise, a gente está falando de um conceito que ele jamais pode se expressar de uma forma pura, primária. Porque isso seria, sim, perigoso, seria danoso, tanto do ponto de vista social quanto individual. Então, Freud vai criar todo um sistema, né, para explicar que as pulsões, elas precisam ser reprimidas, elas precisam ser transformadas, elas precisam ser sublimadas, ou seja, elas precisam ser desviadas do seu curso natural. Então, muito dessas críticas de Deleuze também incide sobre isso, no sentido de que, para Deleuze-Guattari, principalmente, né, quando vai se falar de máquinas desejantes, a repressão, ela vai ser aquilo que produz essa homogeneização, que produz essa repetição, né? Que é, vamos dizer assim, ela que vai ser fonte de mal-estar, de sofrimento. As pulsões não são tão perigosas assim, não são tão ameaçadoras assim, né? Elas são negociáveis, né? Elas não têm esse sentido perverso que tem na teoria psicanalítica, né? Não sei se eu me fiz entender. Negociáveis, eu adorei. São negociáveis. É isso, são negociáveis. Quando se coloca, né, tudo é máquina, tudo são máquinas, tudo são circuitos, e circuitos que extrapolam o indivíduo, né? E que, inclusive, não levam em conta a distinção entre humano, entre animal e entre artificial, né? Aí tá até para cair no mundo virtual, nas inteligências artificiais. No Antiédipo, a gente vai ver que as sínteses inconscientes, elas ignoram essas classificações que são posteriores. E elas vão compondo máquinas, arranjos, né, de funcionamento. Uma vai se engaixando na outra para o bem e para o mal. Então, o que é mais perigoso, né? Os instintos ou as instituições?
Ele pode ficar com essa provocação, né? Se a gente opor um ao outro. No mundo virtual não há muito uma lei que inibe isso. Pode. Não sei. É um comentário, né, do Tadeu. Fala, Léa. Aline, será que você pode comentar um pouquinho mais essa palavra instinto? Me intriga um pouco que o Deleuze precise dela, né? Porque se ele está buscando essa referência a um campo transcendental, que possa nos colocar um horizonte de transformação e não de repetição, né? De criação e não, né, de restituição do mesmo, eu me pergunto isso, por que foi importante para ele essa palavra instinto, e ainda mais acompanhada, assim, dessa expressão de morte, né? E não de vida. Então... Sim. Não é muito evidente, né? Mas é o que eu consegui pensar. Bom, eu vejo muito como uma provocação. Primeiro porque, quando Freud coloca pulsão de morte, ele também está provocando um certo rebuliço, né? Porque, como assim existe uma força que deseja a própria morte, que deseja a destruição, sendo que instinto até então, ou pulsão, estava vinculado ao que conserva a vida, né? Tanto que a primeira teoria pulsional é a conservação do eu ou a conservação da espécie, né? Então, como assim uma força que nos force, nos impele ao extermínio, ao fim, à morte? Então, o Freud já lança aí uma provocação. E o Deleuze, ele provoca mais ainda. Eu acho que primeiro porque a gente encontra em Freud, na psicanálise, uma concepção de natureza como se fosse uma natureza morta, né? No sentido, a natureza ela não cria nada, ela só repete. Se a gente for pensar, né, o ser humano, ele cria sociedades, ele cria culturas, mas não é uma criação de verdade. Na verdade, ele só está repetindo a horda primordial, porque isso está inscrito na sua espécie, né? Isso está inscrito na sua herança filogenética. Então, chamar instinto, atribuir ao instinto essa força criativa e de instinto de morte ainda, me parece uma grande provocação, uma ironia, uma brincadeira, que é bem típico do modo de Deleuze fazer filosofia, assim, né? Um pouco de brincar com um absurdo, né? Mas que ao mesmo tempo nos obriga, poxa, então, natureza é uma potência de criação e não de repetição. Isso, de alguma maneira, está em nós, né? Dissolvendo aí qualquer diferença com essa esfera do humano, porque na psicanálise a gente precisa tornar-se humano, né? E tornar-se humano negando justamente a natureza. Já que a natureza, ela é essas pulsões desenfreadas que produzem a morte, que caminham para a morte, né? Então, me parece uma provocação, Léa. E assim, entrando um pouco mais a fundo, o próprio Bergson, ele traz uma discussão com um instinto bem interessante, que vai marcar Deleuze, né? No livro Evolução Criadora, ele passa longos trechos marcando a diferença entre instinto e inteligência. E já vai desenvolvendo uma noção de instinto que não se opõe à inteligência, né, mas que é uma forma de inteligência. Então, Deleuze vai recuperar isso de alguma maneira, trazendo o instinto como esse saber dessa vida, essa vida que sabe o que é melhor para ela. Essa vida que sabe como se expandir.
né? Então, não é a repressão do instinto que permite a vida e que permite o saber da vida. Entende? O instinto sabe de alguma maneira. E é um saber que não emerge de uma interioridade, de um eu, de um sujeito, mas emerge do encontro de forças. E é uma provocação, sobretudo, aos psicanalistas que valorizam muito essa distinção instinto-pulsão, né? No contexto em que ele está inserido. Ele não ignorava de forma alguma o trabalho que vinha sendo feito em torno do conceito de pulsão. Então, tenho a impressão de ser uma grande provocação em várias esferas. De que ano é mesmo, Aline, a apresentação de Sachê Mason? É de 67. Mas o Deleuze, ele tem um livrinho que ele organizou em 1953, ó, eu tenho Instintos e Instituições. Eu não sabia, não conhecia. Na verdade, é uma coletânea de vários trechos selecionados. Os franceses têm essa coisa muito legal. Eles fazem um livrinho, assim, instinto. Aí põe um monte de trecho de todos os filósofos que já falaram sobre instinto. E aí ele organizou um desse e escreveu o prefácio. Então, dá para ver que é um tema que ele estava... que estava rondando ele, né? Para discutir com o conceito de pulsão em psicanálise. E que é uma solução curiosa, né? Porque não é disso para substituir o termo pulsão, mas de alguma maneira para dizer, ó, isso que vocês estão chamando de pulsão, ok, mas eu estou tentando falar de outra coisa. Sim. Que é além e condiciona a pulsão. É muito chamativa, né? A potência filosófica do que Freud faz, né? Como você disse no início, Aline, tanta coisa se desdobra a partir daí, né? Acho que você problematiza de um jeito muito interessante. Olha, não estou me perguntando aqui se isso é Freud ou se não é, né? Estou interessada em acompanhar. E aí, em um sentido já deleuziano, né? O potencial criativo disso, né? Sim. Se isso serve, né? Será que isso serve para alguma coisa, né? Pessoal, a gente já está no nosso horário aqui, já são 5h27. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma questão? Uma última questão? Em todo caso, né? Se quiserem mandar e-mail, trocar ideia, e ter eu também agradeço, Tadeu. Esse livro, né, Leia? Acho que saiu recentemente, que tem até um texto seu. Tem um artigo meu aqui que eu explico mais ou menos o que eu falei hoje. Ó, se chama Pulsão ou Instinto de Morte, sobre a leitura deleuziana de Além do Princípio de Prazer, né? Muito bom. Que retoma um pouco do que eu tentei explicar aqui. É um livro que saiu ano passado, não é, Aline? Se eu não me engano. Saiu ano passado, era um congresso que a gente ia fazer, né, com a Ana Carol, que vai vir dar aula para vocês. Já, a aula dela já foi, na verdade. Já foi? Foi sobre realidade psíquica, foi uma aula sensacional também, maravilhosa também, a Carol. Maravilha! E aí teve a pandemia, a gente não pôde realizar o evento e virou um livro o que a gente ia apresentar. Sim, boa lembrança. Ótimo você mencionar. Minha querida, você quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer também. Obrigada demais. Uma aula maravilhosa, muito, muito, muito boa. Você fala com muita clareza. A gente fica assim, nossa, acompanhando os passos do seu raciocínio e instigada, né, a levar adiante. Muito obrigada, querida. Pessoal,
Quero lembrar vocês que a nossa próxima aula é no dia 20, a gente não vai ter um intervalo de 15 dias, às vezes a gente não consegue fazer isso, tá? E a próxima aula, então, vai ser com o professor Wayne Freitas Pinto, que, aliás, é o atual coordenador do GT, né? Junto com a Aline, a aula dele vai ser com o tema A Filosofia da Psicanálise no Brasil. Uma função que a Léa conhece muito bem, né, Léa? Esteve aí na coordenação do GT por 4 anos. Foi, em 2 momentos distintos, né? Com o André Caroni e com o Eduardo. Aí a gente acabou fazendo a gravação da aula inteira, porque a Aline preferiu esse outro procedimento, né? De já abrir para as questões, o que foi ótimo, muito rico, né? E, bom, eu vou agradecer também a vocês que vieram participar e pedir para a Luana e para a Karine ficarem, porque a gente precisa conversar uma coisinha aí administrativa do curso. Minha querida, muito, muito obrigada, viu, Karine? Se você puder interromper a gravação, eu agradeço. Valeu pela presença, gente. Tchau, tchau. Beijo, obrigada de novo.